Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma aula do nosso Movimento Aprender Mais. Lembrando que o nosso livro didático é este aqui, o nosso livro Emai Ler e Escrever, volume 2 do quarto ano. Hoje será a nossa aula de número 45. Então, eu peço a vocês agora, pessoal, que separem aí o seu material, já abram o livro na parte onde estão as atividades do ler e escrever. Vamos começar hoje uma nova sequência didática, que o título é Lendo e Escrevendo Cartas de Reclamação. Então, hoje vamos realizar a etapa número 1, analisando cartas de reclamação. Vamos realizar na aula de hoje a atividade 1A e a atividade 1B, que estão na página 166. Então, aí no seu livro, pessoal, você vai encontrar bem no início da página esse título aqui, ó, atividade 1A, apresentando a sequência didática. Seu ou sua professor ou professora apresentará a vocês todas as etapas da sequência didática, lendo e escrevendo cartas de reclamação. Essa sequência tem como proposta apresentar o que é uma carta de reclamação e onde esta circula. Então, durante essa sequência, nós vamos primeiramente conhecer algumas cartas de reclamação, vamos ver qual é a estrutura de uma carta de reclamação e lá no finalzinho da sequência, no final dessa semana, vamos escrever, vamos produzir uma carta de reclamação, certo? E na atividade 1B, nós vamos realizar a leitura de carta de reclamação. Então, continuando aí na nossa aula de hoje, eu queria perguntar a vocês, por acaso vocês sabem o que é uma carta de reclamação? O que será que é uma carta de reclamação? Reclamação vem da palavra reclamar, do verbo reclamar. E o que é reclamar? É você questionar algo que não está correto. E qual seria a finalidade de uma carta de reclamação? Finalidade é para que ela serve? Para que é escrita uma carta de reclamação? Por que foi escrita a reclamação? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos pensar nessas perguntinhas. Ó, qual a finalidade, ou seja, para que foi escrita? Depois, por que foi escrita? Então, são perguntas diferentes. E depois, quais foram os argumentos utilizados para convencer o gerente da loja a tomar uma providência? Peraí. Então, a nossa carta tem a ver com uma loja. O que será que aconteceu com essa loja, hein? E por último, como a carta está organizada? Então, na aula de hoje, nós vamos responder essas 4 perguntas, certo? Eu trouxe aqui uma carta de reclamação para vocês conhecerem. Ela está aí no seu livro, na página 166, certo? Então, nós começamos lá em cima, no início da nossa cartinha, nós temos São Paulo, 3 de setembro de 2019. Então, aqui em cima nós vemos que a primeira coisa que aparece é o local onde foi escrita a carta e a data. Depois nós temos aqui remetente, Carlos Augusto dos Anjos. Destinatário, gerente comercial da empresa de roupas e CIA ou companhia. Então, aqui nós temos quem é o remetente, ou seja, quem escreveu a carta, e quem é o destinatário, o gerente da empresa. E lá embaixo, assunto, produto não recebido, certo? Assunto ou problema. Aí inicia a carta. Prezado gerente comercial da empresa de roupas e CIA, em 18 de 8 de 2019, realizei via internet a compra de uma jaqueta preta de couro e a entrega foi combinada para o dia 20 de 8 de 2019. Já paguei R$ 159,70 conforme o comprovante que tenho e que está no site da loja. Até o presente momento, não recebi a mercadoria como foi prometido pela empresa. Escrevi um e-mail para o site e foi dada a seguinte informação:
O produto que comprou é importado, portanto, levará 60 dias úteis para receber. Então, aqui, nesse primeiro parágrafo, nós vemos o quê? Os argumentos, a apresentação do problema, o remetente está se apresentando, está contando o que aconteceu, que ele não recebeu o produto que ele comprou. Depois, começando essa próxima frase, nós temos a crítica ou a opinião dele, ó. Quando foi feita a compra no site da loja, não constava que o produto era importado. Dessa forma, solicito a entrega imediata do produto, pois não havia informação de que o produto era importado. Então, olha a crítica dele. Ele comprou o produto e lá no site não estava escrito que era importado e muito menos que ia demorar 60 dias para entregar. Dessa forma, ó, aí começa mais um passo a passo da nossa carta, que é a solicitação e as providências que ele espera. Dessa forma, peço a entrega do produto em 5 dias úteis, a contar do recebimento dessa carta. O não cumprimento do prazo será comunicado ao órgão de defesa do consumidor, para que sejam tomadas as providências, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. E ele termina a carta, né, com a despedida, aguarda um retorno, Carlos Augusto dos Anjos. Então, pessoal, esta carta, as cartas de reclamação em geral, elas sempre são escritas seguindo este modelo, essa estrutura: local e data, identificação do remetente do destinatário, o assunto ou problema. Aí aparecem o quê? Os argumentos, né? Uma explicação detalhada do que aconteceu. Sempre haverá uma crítica, que é o quê? Que é o posicionamento do cliente diante do que a empresa fez que não está correto. Depois, lá no finalzinho, sempre o cliente vai cobrar as providências, que no caso, aqui o Carlos Augusto, ele quer apenas que o produto seja entregue. E caso isso não aconteça, ele vai denunciar o caso aonde? Né? Nos serviços de defesa ao consumidor, que no caso, aqui no nosso estado de São Paulo e no Brasil nós temos o PROCON, né? Que é o órgão de defesa do consumidor. E no Brasil, nós temos um conjunto de leis que garantem os direitos dos consumidores, que é o Código de Defesa do Consumidor. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa carta? Será que agora a gente consegue responder as perguntas que nós vimos lá no início da aula? Né? Para quem foi escrita essa carta, pessoal? Para o gerente comercial da empresa de roupas e companhia, né? Ou roupas e CIA. Por que foi escrita? Para reclamar do produto que foi comprado e não foi entregue. Né? Quais foram os argumentos? Então, Carlos Augusto, ele explicou tudo o que aconteceu, que mesmo ele tendo pago o produto e feito todo o procedimento que o site pediu, que era de anexar o comprovante, né, a cópia do comprovante de pagamento, mesmo assim ele não recebeu, e aparece essa mensagem dizendo que só vai ser entregue após 60 dias, né? E qual que é a solicitação que foi feita? Então, aqui no finalzinho, nós vemos qual solicitação foi feita. Então, já marcamos aqui, né? Então, eu trouxe alguns pontos importantes para nós compreendermos na aula de hoje. A carta de reclamação, ela é escrita para apontar e retratar situações do cotidiano, do nosso dia a dia, nas quais o cidadão deseja manifestar insatisfação. Então, é uma oportunidade das pessoas dizer que não estão satisfeitas, que não estão concordando com o que as empresas estão oferecendo. Algo que considere ser impróprio ou inadequado. E também solicitar uma resolução para o seu problema. Então, toda carta de reclamação, ela precisa, no final, ter o quê? Uma solicitação. O que você espera? Qual o prazo que você dá para essa empresa ou para esse órgão público resolver esse problema, certo?
A carta de reclamação, ela é utilizada quando o cidadão se sente desrespeitado em seus direitos. Portanto, é um gênero que tem por função o exercício da cidadania. Então, através das cartas de reclamação, as pessoas, elas conseguem o quê? Expressar, né, o seu desejo e expressar o que? A sua cidadania, que é a sua participação dentro da sociedade. Todas as pessoas têm o seu valor, têm o seu lugar, e empresas, fornecedores, eles têm que o quê? Sempre, né, garantir que o produto ou o serviço seja oferecido da melhor maneira possível. E nós, enquanto cidadãos, temos o direito de reclamar. A reclamação foi escrita para comunicar a insatisfação da compra realizada e para comunicar o recebimento da mercadoria. Então, quando vamos escrever uma carta de reclamação, nós precisamos dizer o que não está nos deixando satisfeito e comunicar qual é o problema, porque às vezes a empresa nem sabe que aconteceu um problema. Então, você vai comunicar o problema, que nesse caso era a falta do recebimento da mercadoria. Os argumentos, né? O que são argumentos? São situações que aquele que escreveu, né, que é o remetente, ele vai o que? Apresentar para defender o fato de que a empresa não cumpriu com a sua responsabilidade. Então, quais foram os argumentos usados? Ó, não estava escrito no site, quando comprou, que se tratava de um produto importado e que teria que aguardar 60 dias para a entrega da mercadoria. Então, ó, aqui é um argumento que ele não foi informado. Mais um argumento que foi informado por e-mail da loja sobre o novo prazo e não foi dada garantia nem previsão para a entrega. Então, a loja até enviou um e-mail, mas não foi dada nenhuma garantia e nenhum prazo para ser entregue. Mais um argumento. O destinatário informou que irá procurar seus direitos se o prazo solicitado não for cumprido, certo? Então, ele deixou claro que se as providências não forem tomadas, ele vai buscar os órgãos de defesa do consumidor, certo? E lembrando esse passo a passo que é muito importante. A carta ela apresenta um destinatário, um remetente, temos os argumentos, as solicitações e a despedida. Então, na sua carta, nós precisamos visualizar cada um desses passos no seu texto. Combinado? Aqui no nosso caso, vocês podem anotar lá no seu livro esse passo a passo aqui, ó. Deixa a professora voltar um pouquinho. Esse passo a passo aqui, anotando cada uma das partes da estrutura da sua carta, certo, pessoal? Então, eu espero vocês, ó, essa foi nossa aula de hoje, eu espero vocês na nossa próxima aula. Não se esqueçam de fazer os registros lá no seu livro e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!